7 horas e 39 minutos de volta com o Manhã no Ar aqui pela TV A Crítica. Deixa eu lembrar você, o nosso canal de interação é o 992912167. Peraí que eu li muito rápido, né? 992912167. Eu tô empolgado hoje, é um sábado, tô com uma energia renovada, pico total hoje, viu? Parece até que é uma segunda-feira, eu gosto das segundas-feiras, viu? Mas é sábado e a gente tá aqui nessa edição especial do Manhã no Ar, também para trazer notícia boa. Sobre a nossa interação, nós já temos muitas participações, daqui a pouco a gente traz a galera aí acompanhando o nosso programa, inclusive no interior do nosso estado, aqui na região metropolitana, a gente traz essa interação para vocês. Mas agora, deixa eu chamar a nossa repórter para a gente conversar ao vivo sobre a notícia boa, viu? Sobre a notícia boa para os amazonenses, não só para os amazonenses não, porque o governo federal lançou o edital para a escolha da empresa que vai recuperar um dos trechos críticos da BR-319, Meixapiama. Parece que finalmente essa novela ganha um novo capítulo, né? Porque antes os capítulos dessa novela era só, vai ter, não vai ter licença ambiental, não tem licença ambiental, não pode por isso. E agora, se tem licitação para o projeto, é porque vai ter obra? É isso mesmo? Traz as informações para a gente, por favor, May. Exatamente, Emanuel, uma notícia boa, parece que agora vai sair. Olha, essa licitação eletrônica foi publicada no Diário Oficial da União para a contratação da empresa responsável que vai pavimentar e melhorar a BR-319 que liga Manaus a Porto Velho, em especial ali nos quilômetros 250 a 656. O senador Eduardo Braga recebeu nesta sexta-feira uma mensagem do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que informou sobre essa licitação eletrônica. Inclusive, o senador agradeceu o empenho do ministro aí em melhorar a rodovia. Em agosto deste ano, o senador chegou a enviar vários vídeos para o ministro relatando todos os problemas, principalmente a problemática da travessia aqui das balsas do Porto da Ceasa até os municípios do Careiro da Várzea. Enviou vários vídeos também falando sobre as pontes que estão em situação precária, algumas pistas esburacadas e desniveladas. Por conta disso, a gente sabe o melhoramento aí da BR-319 no escoamento dos produtos agropecuários e também aí na produção industrial da Zona Franca e também no transporte das pessoas. Olha, as propostas vão estar abertas a partir do dia 2 de dezembro. As empresas que tiverem interesse em mandar as suas propostas podem entrar no site www.comprasnet.gov.br. Viu, Emanuel? Uma boa notícia, enfim, a gente traz ao nosso estado do Amazonas, viu? Exatamente, Meixapiama. Tem gente que discorda, tem muita gente do setor ambiental que diz que a pavimentação da estrada pode trazer impactos ambientais muito grandes para as áreas de preservação desta área. No entanto, para a economia, para o polo industrial, para o escoamento dos produtos do polo industrial de Manaus, pode ser fundamental em termos de logística. E Meixapiama e telespectadores, nós não estamos falando de uma estrada nova que vai ser aberta cortando a Amazônia, não. Nós estamos falando de uma rodovia que já está aí há anos e em situações precárias como a gente consegue acompanhar nessas imagens. São imagens de arquivo, mas são imagens que revelam de fato essa realidade. May, obrigado pela tua participação, May. Eu continuo falando desse assunto. Eu queria colocar aqui no quadro para a gente, na tela para a gente, por favor, o mapa, exatamente, o mapa que a gente trouxe ainda há pouco, que dá uma dimensão do que é essa rodovia para a gente. Ela liga aqui, nesse primeiro momento, Manaus a Porto Velho, lá embaixo, em Rondônia, Porto Velho. O trecho do meio, esse trecho que está entre Humaitá e Manicoré, que são municípios amazonenses. Há alguns meses nós acompanhamos um asfaltamento, um trabalho de pavimentação nessa BR, mas lá na área de Rondônia, antes de Humaitá um pouco. O trecho crítico é esse trecho do meio, que está entre Humaitá e Manicoré, entre os quilômetros 250 e 655. É muita estrada, é muito chão, que os motoristas hoje fazem esse percurso sob muita lama, em alguns locais que só dá para atravessar com a ajuda de tratores.
E não é um trecho assim pequeno, são mais de 400 quilômetros. Então, com o anúncio dessa licitação, as propostas passam a ser abertas, agora serão abertas no dia 2 de dezembro, a gente vai saber. Para chegar a esse ponto é porque a licença ambiental, aquela briga lá, desde a época da ministra Marina Silva, que é aqui da região norte, que na época do governo Lula a gente imaginou que essa BR iria sair, desde a época que a questão ambiental foi um impeditivo para que essa rodovia recebesse algum tipo de melhoramento. Desta vez, apesar do governo federal, logo no primeiro momento, dizer que durante estes 4 anos nenhum investimento seria feito, depois de tanta água rolar, passar por baixo dessa ponte aí, finalmente a gente chega a esse anúncio de que a BR-319 de fato será pavimentada, porque se já há o processo de licitação, pelo menos a parte prática, burocrática desse processo já está saindo aí do papel. A gente segue acompanhando para ver se isso realmente vai para frente ou não, né? Prova do Enem volta a ser realizada amanhã, viu? É um dos momentos mais aguardados por muitos estudantes, a continuação, na verdade, né? Teve a primeira prova aquele dia. Agora, aqui em Manaus, tem uma jovem que tem baixa visão. Essa jovem teve um sonho frustrado, sabe por quê? Porque ela não conseguiu preencher o cartão resposta, já que ele não era adaptado. Agora, a Anabelle luta na justiça pelo direito de refazer o exame. Vamos acompanhar. A prova grande, com letra ampliada, é a comprovação de que Anabelle declarou ter baixa visão ao se inscrever no Enem. Mas, na hora de preencher o cartão resposta, a surpresa, o papel não veio em tamanho ampliado e ela não conseguiu concluir a prova no primeiro dia. Tanto que eu bati o olho e eu nem consegui ver o que estava escrito ali naquela hora. Eu não consegui, sabe, distinguir onde é que estavam as coisas para eu marcar ali. Anabelle nasceu com glaucoma congênito. Tem apenas 20% da visão em um dos olhos e não enxerga do outro. Já passou por 4 cirurgias, mas o problema é irreversível. Sem conseguir enxergar, ela não pôde passar as respostas para o cartão. Ainda solicitou ajuda para transcrever, mas foi informada pelos fiscais que não poderia receber ajuda. A TV A Crítica entrou em contato com o INEP, órgão do Ministério da Educação que organiza o Enem. O Instituto informou que candidatos com baixa visão fazem a prova impressa em tamanho maior, mas que o cartão resposta não é ampliado, tendo o estudante que solicitar ajuda para transcrever a prova no ato da inscrição. Anabelle diz que não sabia e nem havia visto essa opção na hora de se inscrever. Se eu soubesse que não ia ser ampliado o gabarito, eu com certeza teria marcado para alguém transcrever para mim, sabe? Eliminada do Enem, a jovem procurou a Justiça Federal. Com a ajuda da tia, que é advogada, ingressou com um mandado de segurança para ter o direito de refazer a prova. Mas também a sala de acesso, porque ela mesmo informando no ato da inscrição que ela tinha essa dificuldade, o INEP localizou ela no 3º andar. Olha a dificuldade, e ainda mais que na escola que ela realizou a prova, não tinha o piso tático, entendeu? Então, foi uma série de coisas, não foi somente a prova em si, entendeu? Mas tinha o acesso da sala. A esperança agora é que o pedido seja acatado e ela tenha, enfim, a chance de cursar a tão sonhada faculdade de designer gráfico. O que eu quero mesmo fazer com tudo isso é informar as pessoas sobre o que as pessoas de baixa visão passam. Parece que o Enem não lembrou da minha existência, nem ninguém com baixa visão, sabe? Parece que o Enem me esqueceu, ele simplesmente fingiu que eu não existia. É algo muito, muito grave, realmente. Nesse caso aí está sendo encaminhado na Justiça, mas olha só, os candidatos que foram prejudicados no Enem por questões de logísticas poderão ganhar o direito de refazer as provas. Para que isso aconteça, é necessário que o estudante informe o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Isso começa a ter validade, a partir de segunda-feira. Segundo o INEP, que é o Instituto, cada caso informado será analisado. Os registros devem ser feitos na página do participante, no seguinte site, enem.inep.gov.br/participante. É o endereço. Deixa eu repetir aqui, por favor. enem.inep.gov.br/participante.
sabe, aqueles estudantes que chegaram atrasados porque dependem de apenas uma linha de ônibus e que ficaram longe do local da prova, de repente vale a pena colocar isso lá no site do INEP e verificar. Eles vão analisar, se ganhar uma segunda oportunidade, quem sabe? Acho que vale a pena, tá? Olha a notícia boa aqui. A Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, está comemorando o 1000º professor do quadro ativo permanente da universidade a conquistar o título de doutorado. Segundo o Departamento de Planejamento Estratégico da UFAM, dos 1.625 docentes da instituição, sem contar os professores afastados para capacitação, a universidade registra 1.001 doutores, 476 mestres, 116 especialistas e 32 graduados. É um quadro importante. A gente sabe que quanto maior for o número de doutores na universidade, melhor a avaliação que a universidade tem e, obviamente, melhor a preparação deste professor, desse docente, para atuar à frente da pesquisa, à frente da extensão, à frente do ensino também. E hoje é o Dia Mundial da Adoção, um gesto que representa para muitas crianças, adolescentes e também para casais uma nova chance de ser feliz. E para a gente entender como tudo isso funciona, como funciona esse processo, o Manhã no Ar vai exibir agora uma reportagem especial sobre este ato de amor. Vamos conferir? Eles ainda são bebês e por algum motivo tiveram de ser separados da família biológica. No berçário deste abrigo, no Parque 10, são 8 crianças acolhidas. Algumas vieram direto da maternidade por determinação da Justiça. Apesar de um futuro indefinido, bebês nessa faixa etária são a preferência das famílias brasileiras habilitadas para a adoção, o que não é o caso da maioria de crianças e adolescentes em situação de acolhimento no Brasil. A faixa etária mais procurada ainda é de 0 a 2 anos. Nós temos crianças que vão para os abrigos após essa idade e que nós tentamos reinseri-las na família biológica ou extensa e não conseguimos. E é importante que as pessoas conheçam os abrigos e verem que um amor, quando a pessoa quer adotar, ele não precisa necessariamente partir para um bebê. Esta adolescente representa o perfil de muitos jovens que moram em abrigos da capital e que chegam à idade adulta longe de uma família, seja biológica ou adotiva. As chances ainda se tornam menores quando há irmãos envolvidos. A gente já sai de uma família ruim e para voltar é mais difícil. E a adoção, a gente entra numa outra família que a gente sabe que vai dar amor, vai dar carinho e vai proporcionar coisas boas pra gente. Se um dia tivesse a possibilidade de vocês 3 serem adotados por uma mesma família? Ia ser maravilhoso. Por causa que, já que a gente sempre foi criado junto, a gente tem um vínculo muito forte. E se a gente fosse adotado, a gente ia dar o nosso melhor, estudar sempre, claro, né? E ficar mais unida. Segundo o Cadastro Nacional da Adoção, apenas 5% dos mais de 40 mil candidatos a pai e mãe adotivos no Brasil aceitam crianças acima dos 9 anos. No entanto, é nesse grupo que mais de 60% das crianças estão aptas a serem adotadas em abrigos do Brasil. Dados mais recentes do Conselho Nacional de Justiça mostram que aproximadamente 47 mil crianças e adolescentes estão em situação de acolhimento no Brasil. Desse total, mais de 9 mil já são cadastrados no Sistema Nacional de Adoção e apenas 5 mil estão disponíveis para lares adotivos. Em contraponto a esses dados, o número de pais cadastrados para adotar é 5 vezes maior que o de crianças que aguardam em abrigos do país, segundo o CNJ. Um processo que é visto por muitos candidatos como burocrático e lento, mas que para esta assistente social precisa ser compreendido com cautela e paciência, respeitando a criança. A gente sempre indica para que as pessoas façam um estudo, né? Procurem o setor de serviço social no Juizado da Infância aqui da capital, são amparados lá por todo tipo de profissionais na área de assistência para estar dando suporte, para estar orientando essa família. Ruana ainda explica que as instituições de acolhimento atuam em 2 frentes.
A principal delas é devolver os acolhidos ao vínculo familiar. Mas quando essa condição não é possível, a adoção é o melhor caminho. Quando isso não acontece, a gente já vai para uma outra corrida, uma corrida do bem, onde a gente entende que a criança ela merece, ela tem por direito ter acesso a uma família, mesmo que seja na modalidade de adoção. Esse casal iniciou o processo de adoção em janeiro desse ano. Já passaram por algumas etapas e estão prestes a realizar o sonho de trazer para casa o primeiro filho adotivo. Agora a gente está exatamente no final do processo, onde eu até falei, né, que são 4 partes, a papelada, o curso no GAPAM. A gente já teve assistente social aqui em casa, que foi muito, muito legal. E agora a gente está na última etapa do processo de habilitação, que não é o processo de adoção ainda em si, em termos de estar em fila, esperando o bebê, mas é um processo que você está solicitando uma habilitação para estar apto a adotar. O casal encontrou dificuldades na fase inicial do processo, como a falta de informação nos órgãos especializados. E eu sei que a gente bateu em uns 4 lugares diferentes. Demorou acho que uns 30 minutos até a gente encontrar o lugar de o lugar correto, né? Isso que a gente estava dentro do âmbito próprio para aquilo, né? Onde as pessoas saberiam. E aí a gente finalmente chegou na Defensoria Pública, que é onde começa, principalmente se você não tem um advogado particular, eles fazem essa mediação para você com a Justiça, com o Ministério Público. E foi na Defensoria Pública que encontraram forças para não desistir do processo. E aí, chegando lá, a experiência foi totalmente diferente, porque... foi maravilhoso. Quando a gente chegou lá, eles já tinham encerrado o expediente, a gente não sabia que acabava, acho que em torno de 1h da tarde, mas a advogada, né, a defensora que estava lá, ela na hora falou, mas é para adoção, são pais adotivos? Eu atendo. Se é para candidato novo, eu atendo. Não interessa se acabou o expediente. Ela, ai, que bom. Foi super simpática com a gente. Foi o primeiro momento que alguém celebrou isso, né? Que falou assim, cara, que legal que vocês estão nisso, vamos lá. Mas acho que se um casal que não está com tanta confiança, não tem isso tão firmado, né? A gente vai fazer isso, e passa por esses 30 minutos que a gente passou, talvez ele fique um pouco desencorajado. Ele fosse almoçar. Vamos fazer outro dia. Depois a gente volta aqui, porque deu para perceber que nem todas as pessoas dali do âmbito têm tanto conhecimento. Na sociedade já não se tem muito isso. Conforme a Defensoria Pública do Amazonas, 148 famílias estão habilitadas à adoção no estado, mas o processo pode demorar até 2 anos. Já nas 8 instituições acolhedoras de Manaus, são 194 acolhidos, 42 disponíveis para a adoção. E entre esses, pode estar o filho tão esperado e amado da Sara e do Magno. A gente lida com a paternidade e a maternidade de forma muito leve. A gente acredita muito que Deus sabe dos dias, sabe do que a gente tem que viver. Então, tanto nossos filhos biológicos quanto os nossos filhos do coração, eles vão vir na hora certa. Então, a gente não tem vivido esse período com ansiedade, com ai, cadê meu filho? Enquanto ele não vem, eu estou trabalhando horrores, o Magno também. E viajado, esperado, orado por ele, ou por ela, né, pelo nosso bebê. Pessoas que mudaram a história tiveram um pai e uma mãe, né? E talvez se espelharam neles para ser o que eles se tornaram. Então, eu acredito muito nisso. Acredito muito na influência da família para gerar um ser humano melhor para a sociedade. À medida que você está com seu coração disposto, aberto para receber uma criança, você não vai exigir tanto, não vai colocar tantas limitações e, obviamente, vai aparecer sim uma criança que já está ali prontinha, disponível para entrar na sua família. É muito gratificante quando a gente consegue proporcionar uma família para uma criança e um adolescente. Então, assim, as pessoas precisam saber mais o que é adoção, elas precisam conhecer mais e precisam entender mais que a adoção é um ato, sobretudo, de muito amor. Você é feliz? Sou. Poderia ser mais feliz? Sim. Felicidade nunca é ruim. Gostei muito da reportagem, gostei muito desse casal, do exemplo que eles nos trazem, das informações que trazem também sobre a importância da atuação de um agente público, um defensor público, que entende a importância da adoção e que se dispôs a atender esse casal a despeito do horário de atendimento já ter terminado. Não, se é para adoção, eu atendo. Vê como isso faz a diferença?
E uma diferença tão grande que deu a esse casal aí a paciência para esperar 2 anos de um processo para se tornar apto para adotar. Então, parabéns pela reportagem, parabéns a esse casal também aí. E fica a cobrança para o poder público. É lei, inclusive, precisa dar publicidade das ações públicas. E entre essa publicidade está a forma como os processos devem ser realizados, como o atendimento à população deve ser realizado. Tantas crianças precisando de um lar, tanta gente. Você vê que a quantidade de crianças é muito menor do que a quantidade de casais que estão dispostos a adotar aqui mesmo no estado do Amazonas, como a gente viu na reportagem. É quase o dobro, é mais que o dobro, na verdade, de pessoas querendo adotar. Obviamente que não é um processo simples, não é um processo feito de qualquer maneira, muito menos precisa ser feito às pressas, mas uma reportagem oportuna para esse dia da adoção, inclusive para a gente refletir sobre isso, viu? Agora deixa eu falar com quem está acostumado a fazer aquela fezinha. Vai pagar mais caro a partir desse domingo, viu? Isso porque os preços das apostas de 8 modalidades lotéricas ficarão mais caros. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o reajuste será feito após 4 anos de elevação nos preços. O reajuste valerá para os sorteios que serão realizados a partir de segunda-feira. Portanto, hoje, sábado, tem sorteio, né? Então, hoje ainda dá para pagar no preço antigo, viu? Nos R$ 3,50, por exemplo, no caso da Mega Sena. Os seis números aí, viu? Então, na Mega Sena, hoje você ainda paga R$ 3,50. A partir da segunda-feira, a Mega Sena, a Lotomania, Time Mania e a Loteca vão aumentar R$1, de R$ 3,50 para R$ 4,50, né? Os outros, como Dupla Sena e Loto Fácil, aumentam 50 centavos. A Caixa informou ainda que as mudanças vão contribuir para o aumento dos prêmios ofertados aos apostadores. Além disso, aumentam também o repasse social de recursos às áreas definidas na lei, como educação, esporte, segurança, saúde e cultura. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente fala da soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele deixou a superintendência da Polícia Federal no Paraná, local onde ficou preso por 1 ano e 7 meses. Ele é um dos presos da Operação Lava Jato e foi beneficiado com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que aboliu a prisão logo após a segunda instância. E ainda falando nesse tema, você vai acompanhar comigo uma entrevista no Café no Ar. A entrevista que eu fiz com um convidado muito especial, o Newton Ishii, mais conhecido como Japonês da Federal. Acompanha um trechinho aí. O Japonês da Federal e vira vídeo, vira meme, vira marchinha de carnaval. Você que sempre passou despercebido, eu imagino, passou a ser reconhecido. Como é que isso impactou a tua vida? Olha, para a ficha cair demorou muito tempo, né? Porque você não imaginava como estava lá fora.